Uma coisa a gente tem que reconhecer: essa pandemia não é normal. Nunca na história da humanidade um vírus alcançou com tanta rapidez, com tanta velocidade, tanta gente em tão pouco tempo. A gente precisa saber de onde veio esse vírus. Por que nos últimos 20, 30 anos, esses vírus que atingem a humanidade ou potencial de risco à humanidade, eles vêm da China? Essa preocupação também é da OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas parece que a China, por ser dominada pelo Partido Comunista Chinês, a cortina de ferro, a antiga cortina de bambu da China, não deixa a OMS entrar. E aí vem o impasse. A população mundial tem o direito ou não de saber de onde veio e como surgiu esse vírus? É uma resposta que a China deve a toda a população mundial, a todo cidadão de bem e a todos os governos também, e à própria Organização Mundial da Saúde e a ONU, Organização das Nações Unidas. Algo urgente precisa ser feito. A OMS parece que tentou. Vou mostrar para você aqui. Põe na tela aí, produção. Veja o que essa matéria do Gazeta do Brasil mostra para a gente. Chefe da OMS, o Tedros Adhanom, diz estar muito decepcionado com a China por investigadores das origens da Covid terem sido barradas para entrar no país. Agora, por que, Luiz Alberto, que você não está surpreso? Por que não estou surpreso? Porque o Tedros, minha gente, ele era comunista na Etiópia, inclusive da guerra do proletariado na Etiópia, e ele só foi indicado, inclusive ele só está no cargo de chefe da OMS, que é um cargo de confiança da ONU, porque a China tem cadeira cativa na ONU e o voto da China foi decisivo, a indicação da China, não só o voto. Ele foi indicado pela China para ocupar e na votação ele ganhou com indicação da China. Por quê? Porque a origem dele é comunista. Então eu fico assim pensando, né? Por que eu não estou surpreso, né, Tedros? Você está surpreso mesmo, Tedros? Porque você sabe como é o comunismo. Você é um socialista, um comunista, tentou implantar o comunismo, pegou em armas na Etiópia, teve lá a revolução proletariada que você pegou em armas. Por que você está surpreso, ô Tedros Adhanom? Me diz uma coisa, você que está acompanhando aí, veja a conexão política. Jack Ma, fundador do Alibaba, some após fazer críticas à China. Você possivelmente, se já comprou da China, você deve ter comprado dele, do AliExpress, e os maiores revendedores de produtos da China, o dono é o Jack Ma, que fez uma crítica com relação ao comportamento do Partido Comunista Chinês, porque ele queria colocar do seu grupo na Bolsa de Valores de Nova York e se tornaria talvez o maior bilionário do mundo, o Jack Ma. O Partido Comunista Chinês não deixou. E ele simplesmente desapareceu. A gente não sabe se ele está sendo torturado ou a gente não sabe se ele já está morto. Porque morto já tem nessa história. Seria um trabalho do serviço secreto chinês? Veja aqui no ponto de vista. Esse empresário chinês morreu envenenado. E ele preparava uma série do Netflix sobre o ditador comunista Mao Tse-tung, que durante mais de 40, 50 anos dominou na China comunista, no século XX, meado do século XX, e matou mais de 100 milhões de chineses. E o comunismo é assim, meus amigos, eles matam os próprios nacionais, os próprios companheiros de nação, da própria pátria. E tem mais, esse empresário não é qualquer um, não. Veja aí nesse texto, ele foi envenenado e é um jovem bilionário dos games, é o Lin Qi. Isso aconteceu na noite do Natal agora. E ele colocou uma parceria recente com a Netflix em que queria fazer esse filme, a informação é da CNN. Esse bilionário chinês, meus queridos, ele era dono da empresa de games Yuzu e dos jogos Game of Thrones, Winter is Coming, famoso, poderoso, muito dinheiro, e ele estava negociando essa produção com uma série baseada nessa obra na qual ele detinha os direitos e ia revelar as atrocidades de quem? Do comunismo na China, e de repente foi envenenado. Você está surpreso? Nós podemos confiar na China, que desaparece com os próprios colegas, aqueles que são geradores de emprego?
Os maiores geradores de emprego da China estão sumindo ou estão sendo envenenados. Os médicos, no início de outubro e novembro do ano passado, ou melhor, de 2019, quando começou a surgir a pandemia na China, que denunciaram que essa pandemia já estava agindo e o governo chinês e a própria OMS não avisou a população mundial. Esses médicos também sumiram, desapareceram. Não se sabe se estão mortos ou não se sabe se estão presos e sendo torturados, porque essa é a atitude do serviço secreto chinês. E aí, dá para confiar na China? Qual é a sua opinião? De onde veio o vírus? Nós temos a obrigação ou não de saber? Deixe aqui o seu comentário. Se você gostou, se inscreva no canal. Eu sou Luiz Alberto e esse é o meu ponto de vista. Converse com a gente, deixe aqui o seu comentário, o seu like, porque eu quero também ouvir o seu ponto de vista.